Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num código de erro que volta e meia dá que fazer, o P0282. Se essa luz no painel é o que vos traz aqui, então estão no sítio certo. Vamos lá perceber o que se passa debaixo do capô. Pois é, ver aquela luzinha amarela acesa no painel nunca é bom sinal, não é verdade? Mas calma, não é preciso entrar já em pânico. A ideia aqui é transformar essa preocupação em conhecimento prático. Vamos a isto, passo a passo? Bom, para começar, o que é que este código significa? O que é que o carro nos está a tentar dizer com este alerta? Vamos direto ao assunto. Ok, então P0282. Basicamente, isto é uma mensagem do cérebro do carro, o chamado módulo de controle do motor, a dizer que detectou uma falha de voltagem no circuito do injetor do cilindro número 8. É, portanto, um problema elétrico muito específico. E o que é que isso quer dizer na prática? Bem, quer dizer que aquele cilindro está a trabalhar com uma mistura pobre, ou seja, mais ar do que combustível. E isto, claro, afeta o desempenho, aumenta os consumos e, se for ignorado, pode danificar seriamente o motor. Muito bem, já sabemos o que o código significa, mas como é que o carro se queixa? Quais são as pistas que ele nos dá de que algo está mesmo errado? Vamos ver as evidências. Estes são os sinais mais clássicos. A luz no painel é obviamente o primeiro aviso. Mas depois vêm as sensações. O carro ao ralenti parece que está a soluçar, sente-se uma falta de força a subir e, claro, se a carteira começa a queixar-se mais na bomba de gasolina e se sente um cheiro a combustível cru, então as suspeitas confirmam-se. Ok, temos os sintomas, as provas do crime. Agora a pergunta é: quem são os suspeitos do costume? Vamos lá investigar os culpados mais prováveis para este código. A lista de possíveis culpados é algo extensa. Vai desde um injetor simplesmente sujo a problemas na própria fiação. Mas, felizmente, a experiência diz-nos que muitas vezes o problema está no mais simples, como um mau contacto elétrico. E esta frase resume tudo na perfeição. É a regra de ouro da mecânica. Antes de se pensar em substituir peças caras, a primeira coisa a fazer é verificar o básico. Um olhar atento ao conector e à sua ficha pode poupar imenso tempo e, claro, dinheiro. Com a lista de suspeitos na mão, está na hora de começar a investigação a sério. E um bom diagnóstico não se faz com palpites, faz-se com processo, com método e com lógica. Então, por onde se começa? Pelo mais simples, os olhos. Uma inspeção visual ao conector pode revelar logo o problema. A seguir, os ouvidos. Um injetor a funcionar bem faz um clique, clique, clique constante e audível. Se estiver em silêncio, então passamos para as ferramentas. Um multímetro para ver se chega corrente à ficha. Só depois de tudo isto é que se pensa em limpar ou, em último caso, substituir. E agora, atenção, porque este é um ponto crucial, os erros que se devem evitar. O erro clássico é ir a correr trocar o injetor sem verificar mais nada. Outro erro muito comum é simplesmente ligar a máquina, apagar o código e pensar que o problema desapareceu. Não desapareceu. Ele vai voltar e talvez pior. Muito bem, chegamos à parte final. Já investigamos, já sabemos o que não fazer, agora vamos resolver o problema. Mas antes disso, é fundamental perceber a real gravidade deste código de erro. Esta é a pergunta que toda a gente faz. Posso andar assim com um carro? E a resposta curta e direta é não. Não é mesmo nada aconselhável. E porquê? Porque, como vimos, a mistura pobre queima a uma temperatura muito mais elevada. Isto cria um calor excessivo e localizado na cabeça do cilindro, o que, como podem imaginar, não é nada bom para o motor. E a consequência desse calor excessivo? Bem, o risco de danos muito graves, como válvulas ou até pistões derretidos. E aí a conversa sobre a reparação muda completamente de figura e de preço. E não é só uma questão de mecânica, é também uma questão de segurança. Imaginem o cenário de uma ultrapassagem em que o carro perde subitamente a força. É um risco que ninguém quer correr. O comportamento do carro torna-se pura e simplesmente imprevisível. Então, qual é o plano de ataque para resolver isto como deve ser? A lógica da reparação segue a do diagnóstico, do mais simples para o mais complexo. Começa-se no conector, depois passa-se para a fiação, a seguir tenta-se uma limpeza profissional do injetor. Só se nada disto resultar é que se avança para a substituição da peça. E claro, não esquecer de dar uma vista de olhos ao relé da bomba de combustível. Depois da reparação, o passo final é sempre o mesmo: apagar o código e ir para a estrada testar, para ter a certeza de que o problema está resolvido. E chegamos ao fim. A grande mensagem a reter é esta: um código de erro não é um inimigo, é o carro a comunicar connosco. Saber ouvir, interpretar e agir com método é o segredo. E fica a reflexão: estamos a dar a devida atenção aos sinais que o nosso motor nos dá todos os dias?